Bom dia a todos. Hoje vamos meditar na Bíblia, no livro de 1 de Coríntios 3, versículo 11 até 15. O nosso capítulo é 3. Antes, vamos entregar esse tempo na mão de Deus. Santo, 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 Deus poderoso, Deus Criador do céu e a terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos, dá-nos orientação, seja o Senhor a falar conosco nesse momento, usa-me como instrumento para falar com seu povo, mas seja o Senhor a falar, meu Deus. A vontade do Senhor é para que todo homem seja salvo. Que esta palavra, meu Deus, toca no coração de cada um, Senhor. Faz a tua obra, Espírito Santo. Obrigado. Entregamos na mão de Deus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia de declarar, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá destruidamente, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui vimos que a palavra de Deus está nos dizer, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, no qual é Jesus Cristo. Vimos que Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo já deu o fundamento, passou para nós. Não podemos aumentar mais na palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós estamos a evangelizar, ou quem tiver a pregar, não pode acrescentar mais o que está escrito. Não pode. Tem que pregar ou evangelizar o que está escrito. E quando nós fizemos bem a obra de Deus, como está escrito, Deus não nos deixará. Aqui está escrito, esse receberá galardão. O Senhor é Deus. Deus vê tudo. Nada passa despercebido perante a Deus. Então, quando nós estamos a falar sobre a palavra de Deus, não podemos acrescentar. Devemos falar o que está escrito, o que Deus quer para falar com teu povo. Porque se nós acrescentamos, no fim não sairá bem. E aqui vimos, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detriamente, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em nós. Porque quem te vê a evangelizar, a falar da palavra de Deus, ou pregar a palavra de Deus, tem que ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que revela. Tem Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai deu ao Filho, que é Jesus. E Jesus veio, nos passou a palavra. E o Espírito Santo está a fazer a tua obra. Nesse momento, para quem está a ouvir a palavra, ou ler a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a tua obra. Porque o Espírito Santo é que traz a Jesus e Jesus leva ao Pai. Aqui, vimos também que quando diz que vós, aqui diz, desculpa, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós também devemos saber como podemos usar o nosso corpo. Como devemos usar o nosso corpo para que o Espírito Santo habite em nós? Vimos que há outros destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Vimos aqui, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O nosso corpo é santo. Vimos exemplo, beber a mais, cair, fumar. Fazer obra mal dentro do nosso corpo. Prostituição. Deus não quer que nós destruímos o templo do Espírito Santo. Porque se nós destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus nos destruirá. Porque o nosso corpo é para tratar bem. Porque o nosso corpo Deus fez com tanto amor. Deus fez tudo no mundo, mas quando chegou na vez de fazer o homem, Deus fez com as suas mãos. Deus fez o homem com a tua mão. Vimos que tudo no mundo Deus fez pela palavra. Pela palavra Deus fez tudo que está nesse mundo. Mas quando chegou a vez de fazer o homem, Deus fez com as suas mãos. Deus fez com tanto amor. Disse, façamos o homem à nossa imagem. Vê como é que o amor de Deus está dentro do homem. Por isso que aqui Deus disse assim, diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá também. Deus vai o destruir. Então, vamos saber como usar o nosso corpo para Deus. Porque quando nós estamos a usar o nosso corpo, é para Deus, não é para nós. Seja o vestir. Há uns que vestem, deixam o corpo fora. Vestem mal. Nós devemos vestir para Deus. Para agradar a Deus, mas não é para agradar o homem. Para quem que nesse momento está a ouvir, faz a vontade de Deus. Protege o templo de Deus.
Não deixa que o inimigo faça o que ele quer no seu corpo. Não deixa, não permite. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos ama. Deus nos quer salvar. Porque desejo de Deus é para que todo homem seja salvo. Por isso que nos deu essa orientação que está aqui na palavra dele, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus abençoa a todos que estão a me escutar e aqueles também que vão me escutar. Deus nos guarda, nos protege, ajuda-nos a permanecer na presença dEle. Até a volta de Cristo. Deus abençoa em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até a próxima.